Pai do Senhor para os irmãos, podem se sentar? Tá? Seu pastor? Quando está pregando, na verdade, está pregando em São José dos Campos. O convite do pastor está lá, mas devido a problema de direção, caixa de direção, por segurança eu falei, não vou ir, né? Vou ir, não vou pegar nem a dupla, o cena por segurança, até Deus proporcionou esse momento para a gente estar. Abram as Bíblias, um texto bastante. Vocês, quero pensar com vocês aqui, segundo Reis, segundo livro do Reis. Sei que é um texto conhecido seus. Capítulo 4. Segundo capítulo 4, 1 ao 7. Segundo Reis. Todos acharam? Diz assim: ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar-me os meus 2 filhos para ser escravo. Perguntou-lhe Eliseu: que te hei de fazer? Disse-me: o que tem em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Depois entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita azeite em todas essas vasilhas e põe a parte, e que se a parte a que estiver cheia. Então ela se apartou dele, depois fechada a porta sobre si e sobre os seus filhos, estes lhe chegaram as vasilhas e elas as enchiam. Cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: chega-me ainda uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Amém? Eu queria pensar nesta noite com vocês sobre a história de quem falta. A história de quem falta. Eu sei que já vi gente pregando sobre aqui, sobre o profeta Eliseu. Já vi gente pregando sobre a viúva. Já vi gente pregando sobre o azeite. Mas eu queria propor um outro pensamento dentro desse texto aqui para vocês. Porque nós estamos aqui diante de um texto que trabalha não só simplesmente a providência de Deus. Primeira coisa. Porque o que mais chama a nossa atenção é a providência de Deus, não é isso? Mas o texto não quer só propor essa ideia de providência de Deus. O texto quer propor uma coisa muito mais além do que nós imaginamos aqui no texto. Quando nós paramos para pensar aqui sobre a diversidade de
de assuntos e de é, 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 contexto aqui e problemas que o texto propõe, nós podemos pensar aqui sobre o primeiro pensamento sobre Deus age a partir daquilo que nós ignoramos. Deus age a partir daquilo que nós ignoramos. Por que Deus age a partir daquilo que nós ignoramos? Porque o texto, no seu primeiro e segundo, ele já abre uma questão sobre morte. Sobre morte. Sobre alguém que parte. Sobre desespero. É isso que o texto está mostrando aqui. Sobre desespero. E sobre filhos que vão ser levados. Aí eu me pergunto, qual que seria a minha reação e a sua reação de imediato? Estou vivendo uma morte, tenho dívida nas costas e tenho problema de meus filhos ser levados. Alguém da minha família tendo que se sacrificar para que esse problema se sane. Como seria? Qual que seria o nosso ponto de vista nesse prisma? Ou nessa tensão que o texto mostra para nós? Porque a gente, vamos na entoada ou na emoção, que é só simplesmente, né? Vamos supor, é só simplesmente clamar e ir atrás, não é isso? Mas, nesses momentos, tem hora que foge da nossa mente algumas coisas. Foge do nosso contexto as nossas reações. As nossas reações. E aí nós vemos que é nesse ponto e nesse momento é que Deus começa a agir a partir daquilo que nós ignoramos. Por quê? Porque dentro de uma questão trágica e dentro de um contexto difícil, Deus tem um propósito para realizar na vida de uma viúva e na vida dos filhos. E a partir de nós pensarmos que Deus age naquilo que nós ignoramos, a gente somos pegos de surpresas na vida. As coisas não acontecem de um jeito tão fácil quanto nós queremos. E não tão simples como nós desejamos que seja, não é isso? Por quê? Porque o texto começa a mostrar a reação de uma pessoa desesperada. Uma pessoa desesperada. E uma pessoa desesperada tem certos momentos da vida que ela perde a noção do que pode fazer, do que se deve fazer. E aí essa mulher, o que acontece? Ela vai diante do profeta Eliseu. Vai diante do profeta Eliseu. E sabe qual é interessante do texto? Que nós pensamos aqui? É que esse momento que ela está passando é um momento tão difícil. E ela chega diante do profeta e diz assim: olha, o meu marido, teu servo, morreu. E ele deixou dívida. O que eu devo fazer? Como eu vou sair dessa? Como eu vou conseguir, na verdade, sustentar os meus filhos? E aí eu já vi muita gente arrebentando esse homem aqui, o marido, dizendo assim: ele é irresponsável. Ele é um cara cabeça dura. Como que ele pode deixar uma dívida para a viúva e para os filhos?
Será que ele não calculou? Mas a vida, ela é feita de surpresas. A vida é feita de surpresas. A vida não funciona do jeito que nós, muitas das vezes, eu não sei, tem gente que consegue fazer com que a vida seja controlada da forma que ele quer. Aí eu pergunto, mas como ele consegue isso? A gente não conseguimos. E aí essa mulher fala assim, então, ele deixou dívida. Aí eu pergunto uma coisa para você aqui. Deixar dívida seria uma responsabilidade do marido? Foi falta de cuidado do marido? Aí você fala assim, não, foi sim, tá bom, eu vou te fazer outra pergunta. Quem conseguiu comprar uma casa aqui à vista? Quem conseguiu comprar um carro aqui à vista? Vamos abaixar o negócio. Quem consegue comprar um tanquinho à vista? Quem consegue comprar uma geladeira à vista? Vamos baixar. Quem consegue comprar um celular à vista? Você faz dívida, não faz isso? Faz em 10, 15 suaves prestações. Mas você não sabe se no outro dia você vai estar vivo. Que audácia é essa nossa? Não é isso? A gente fazemos, nós vamos, não é isso? Vamos lá e fazemos, mas eu não sei se eu vou até o fim do carnê do carro, até o fim da quitação da casa, eu vou estar vivo, eu não sei. Então aqui, o problema aqui, não é questão das dívidas. O cara não é irresponsável. Mas também não estou dizendo que você deve fazer dívida torta e à direita, viu? Não estou, na verdade, endossando isso, validando isso não, viu? E também, né, porque tem alguns irmãos nossos que muitas das vezes, né, são irresponsáveis mesmo, sabem que não vai ter o dinheiro, sabem que não vai conseguir o dinheiro, mas fazem mesmo assim a dívida. Mas esse homem, ele tem um adjetivo, ele tem qualidade. E a mulher que fala, ele teme a Deus. Quem está falando? Quem é? É a viúva. A viúva está dando uma descrição de quem era esse homem. Está falando desse homem. E olha que interessante, porque é nessa descrição que começa um projeto de mudança de Deus na vida da viúva e do filho. Deus começar a mover algumas coisas diferentes na vida da viúva e do filho e dos filhos. Por isso que Deus, ele age a partir daquilo que nós ignoramos, daquilo que muitas das vezes sai de nossa boca e do que nós falamos de certas pessoas. De certas pessoas e de alguém. Aí ela fala assim, Eliseu, você sabe, porque esse homem servia Eliseu. Estava lá na escolinha de profetas. Estava lá. Tinha envolvimento com o texto sagrado. E o interessante aqui é que a gente precisamos aprender, lidar também aqui com relação à morte. Com relação à morte. Porque o texto trabalha sobre uma morte aqui. Claro que a morte é uma questão dolorida, é uma ruptura,
ela deixa. E a morte, na verdade, ela não tem sentimento. Morte não tem sentimento. Ela rompe, traz tristeza, traz tristeza, saudade, traz dor, traz angústia, traz solidão. A morte não tem sentimento. A morte não tem sentimento. E o grande problema é que essa viúva que ela enfrentou primeiro, foi o luto do marido. Foi o luto do marido. Pensam bem, irmãos. O homem era o provedor, e de repentemente, ela não tem mais um provedor. E pelo que o texto começa a mostrar aqui, parece que ela não tinha atividades econômicas. Ela não tinha outras atividades aqui, o texto, se a gente garimpar o texto aqui, ela não tem outras atividades. Começa, então, a surgir e a acontecer depois do quê? Da morte do marido. Então tem certas coisas que acontecem em nossas vidas que parece que é uma alavanca para nós, irmão. Tem certas dores e angústia, é um trampolim de Deus para nós, muitas das vezes. Sair da inércia, sair do lugar de onde estamos e do estado como estamos. Acabou? Não acabou, meu irmão, não acabou. Apenas Deus recolheu alguém. Deus recolheu alguém, a história de alguém acabou, mas a sua história continua, a história dos filhos continua, e vai continuar, porque Deus tem história para escrever, e eu quero dizer para você nesta noite, minha irmã, Deus tem uma história para escrever, para você e para a sua família. Então Deus age a partir daquilo que nós ignoramos. A segunda coisa que nós podemos pensar no texto: Deus honra a memória dos seus servos. Quem está falando, quem ele é, nada mais que é a mulher dele. E sabe uma coisa que eu preservo e vejo no contexto de quando a gente está pregando aqui? Uma vez eu estava na reunião de obreiro, no Belém, quando ia muito, e nesse dia, quando o pastor José Gonçalves ainda não tinha abrido o ministério, estava lá, e ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci naquela reunião. Ele disse assim: quando o pregador estiver pregando, e ele estiver com a sua esposa e com as suas filhas, não olhe para o pregador, olhe para a esposa e para as filhas. Vê se eles estão recebendo a mensagem. Porque se eles chorarem, se eles sentirem, pode sentir que tudo que ele está falando é verdade, é sincero, é real. E ele vive, e ele, sabe, e ele está realmente com a vida no altar de Deus. Nunca mais eu esqueci isso. Nunca mais. E aí, eu faço isso. Todas as vezes que eu vejo alguém pregando e está com a esposa e com o marido, aí se eu vejo a mulher se distraindo, se dispersando, eu falo: não me engana, não me engana. E não me engana, não me engana, meu irmão, não me engana. É um alerta. É um alerta, irmão. Por quê? Vou te falar. Porque minhas filhas sabem todos os meus defeitos. A minha esposa sabe todos os meus defeitos. Como essa mulher sabia todos os defeitos, os filhos sabiam todos os defeitos. Mas sabe o que é interessante da vida aqui, e desse homem da gente? É que, mesmo com os nossos defeitos, os defeitos não podem engolir, sabe, as qualidades espirituais que Deus colocou em mim e em você. Os nossos defeitos e falhas, diante da nossa esposa e diante dos nossos filhos,
não pode ofuscar e apagar, sabe, quem nós somos diante de Deus, quem na verdade somos real perante Deus. Com todos os seus defeitos, minha irmã, com todos os seus defeitos, meu irmão, pai, mamãe, viu, irmão, isso não pode esconder a pessoa de Deus que você precisa ser. Isso não pode esconder a pessoa de Deus que eu preciso ser. E esse homem que parte, quem está falando dele? Quem é? É a mulher, irmão. Se a mulher falou, se o filho falou, a credibilidade é outra. Olha como que é sério. E aí a memória dele é honrado pelos próprios familiares. Quem dera, irmão, quem dera, que eu parta. E as pessoas e os nossos familiares falam bem da gente ainda, olha que interessante, ainda que esse homem está morto, mas o testemunho dele ainda continua sendo poderoso ainda. Continua sendo ativo, forte ainda. Quem dirá, irmãos? Nós temos hoje pessoas vivas, pessoas que estão andando e não conseguem ter um testemunho responsivo. Um testemunho de impacto. E esse homem não. Esse homem, o testemunho dele transcende. Continua. Vai ainda. E isso é um desafio para mim e para você, meu irmão. Isso é um desafio de a gente estar em vida, e as pessoas dizendo de nós, e ainda morto, as pessoas dizendo de nós quem nós somos em Deus, em Cristo, como nós andamos na presença de Deus, como nós, muitas das vezes, se comportamos e respondemos Deus. A memória dele é honrada. E nós precisamos também tomar cuidado, também, não só em vida, mas preparar o caminho para quando chegar o nosso dia, as pessoas, de volta do nosso caixão, velório, dizer: eu sei quem foi o Júlio. Eu sei quem foi o Júlio. Eu sei quem era esse rapaz. Eu sei quem era. Eu acompanhei ele. Eu sei quem era ele. E essa mulher fala: você sabe? Além de mim, Eliseu, e dos meus filhos, você sabe quem é ele. Você conhece quem era ele. Hoje, será que acontecesse isso, a gente chegasse no pastor e poderia dizer assim: você conhece, você sabia que era minha esposa. Você sabia quem era o meu esposo. Você sabia quem era o meu filho. O que ele poderia pensar e poderia dizer? Porque a gente não se preocupa com isso, não é isso? A gente não se preocupa mais com... A questão hoje, nós estamos tão hoje acompanhando as falas que são dos famosos, dos artistas, né? O importante é quem paga a dívida sou eu, não é isso, mais ou menos? Eu que pago meus boletos, eu que pago a minha, não é isso? É mais ou menos isso.
como não interessa o que eu faço, não interessa, entendendo? Os meus caminhos. Importante é. Mas não é. Não, 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 não. Com a gente não funciona assim. Comigo, com você não funciona assim. Com eles pode funcionar assim, com a gente não. É muito importante quem nós somos. É muito importante quem eu sou. Então, ele, segunda coisa, ele honra a memória dos seus servos fiéis. Eu quero dizer para você nessa noite, se Deus honra a memória de alguém, de quem está morto, se imagine de quem está vivo. Se imagine de mim e você que estamos andando com ele. Mas aí nós temos a terceira coisa aqui. O destino da viúva era inseguro no Antigo Testamento e no Oriente Médio. Então você vê aqui que Deus também ele está trabalhando dentro de uma insegurança de uma mulher. E eu quero dizer para você nessa noite, se você entrou aqui nessa noite diante de uma insegurança, inseguro em relação ao que vai acontecer com a sua vida e com você, não se preocupe, não se preocupe, porque Deus nesta noite cuidará de tudo que for necessário, de tudo que for preciso, para que você esteja seguro em suas promessas, esteja seguro em sua promessa. Eu quero dizer para você nesta noite, não se preocupe nesta noite, acalma o teu coração nesta noite, porque Deus te guia no meio desse vale, Deus cuida de você no meio desse tormento. Não se preocupe, Deus sustenta as tuas mãos e Deus anda com você nesse caminho. Não se preocupe. Não se preocupe. Era um caminho seguro para a viúva. O que eu vou fazer? Qual será daqui por diante do que eu irei estar conduzindo minha vida? Como? Como? Mas Deus sempre diz isso. Um profeta diz assim, que Deus sempre tem os seus caminhos no meio da tormenta. Deus tem os seus caminhos no meio da tormenta, minha irmã. Deus tem os seus caminhos no meio da tormenta, meu irmão. Você não está sozinho, não. Deus está com você nesse caminho de tormento. Deus está com você no caminho de perturbação. Deus tem os seus caminhos aí e Deus está com você aí. Assim como estava com essa viúva. Mas aí nós temos a quarta coisa. Um profundo testemunho que esta mulher dá a respeito do seu falecido marido. Um profundo testemunho. Eu quero que quando eu partir, minhas filhas, dê um profundo testemunho de quem eu sou e de quem eu fui. É para isso que eu me preocupo. É para isso que eu preservo. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se tem uma coisa que as pessoas não se preocupam mais, é em relação ao túmulo, irmãos. A morte. Aí falar de morte parece que é uma assombração no meio da igreja. Parece que é uma coisa assim do outro mundo. E não é, irmãos. E não é. Faz parte do cristianismo. Faz parte do evangelho. Faz parte da fé que nós aceitamos. Faz parte. Não estou dizendo que você deve procurar a morte, ser pessimista, não é nada disso. Mas, eu não sei. Eu não sei como que é o passo que eu vou dar daqui quando sair do púlpito. Aqui. Ou quando eu for para casa.
Mas uma coisa eu sei, que o passo que eu der, se eu não acordar amanhã, eu sei aonde eu irei acordar. Eu sei com quem irei acordar. Eu sei aonde estarei acordando nesse dia seguinte. Isso é o mais importante para nós. Isso é uma coisa muito séria para nós, que não pode fugir e evaporar da nossa mente e do nosso entendimento. E aí nós não podemos fazer com que isso fique atormentando a gente. E uma outra coisa, fazemos planos, mas Deus pode interromper esse plano a qualquer momento. Deus pode dizer, fechou-se as cortinas, ó Júlio. Fechou-se as cortinas. E é isso que acontece. Com quem? Com um homem que teme a Deus. É isso que acontece com pessoas que temem a Deus. Se eu temo a Deus, a minha vida é dele. E a qualquer momento que ele falar assim, acabou, chega. Acabou, chega. E é isso que acontece com pessoas que temem a Deus, irmão. Se você teme a Deus, é isso que acontece. Mas a verdade é que diz o seguinte, né? Quem tem promessa de Deus não morre, não é isso? Isso é uma mentira. Porque Abraão, a Bíblia fala que Abraão enxergou de longe. Ou seja, nem viu. Nem viu, vai lá em Hebreus, nem viu. E aí a gente fica acreditando nisso. E a promessa que Deus fez para Abraão foi 400 anos depois. Nem existia mais Abraão. Então, irmãos, a gente precisamos estar seguro de que eu temo a Deus. Eu vivo diante do temor de Deus. E esse temor faz com que Deus faça o que Ele queira. O que Ele queira. Sem exceção. Sem reserva. Sem reserva. O que Ele queira. Temor de Deus. A quinta coisa que nós podemos pensar sobre a história de quem falta, Deus é fiel na vida de quem fica e na morte de quem vai. Deus é fiel na vida de quem fica e na morte de quem vai. Então Deus, Ele preserva duas histórias aqui. Ele preserva a história da viúva e Ele preserva a história do morto. Será que Deus não pode preservar a sua história? Será que Deus não pode preservar você? Se Deus está preservando a história do morto, que não existe mais. Mas também, Deus também está preservando a história da viúva, que agora está existindo também e continua em vida. Por que nós não conseguimos descansar em Deus? Não conseguimos descansar em Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, minha irmã, meu irmão que entrou aqui, descanse em Deus nessa noite. Descanse em Deus. Siricantarabashuri cantarabás. Descanse o seu coração em Deus, de todas as suas preocupações, de tudo aquilo que muitas das vezes apurrinha você, ou tira o teu sono. Descansa em Deus, descansa em Deus. Saia nessa noite descansando em Deus. Deus quer que você saia daqui descansando nele nesta noite. Não saia nesta noite, quando acabando esse culto, sem descansar em Deus.
Deus quer que nessa noite você saia descansando nele. Receba nesta noite descanso de Deus nesta noite, meu irmão. Receba descanso de Deus nesta noite, meu irmão. Não, meu irmão, não saia daqui nesta noite sem ser descansado de Deus, em Deus nesta noite. E no poder do Espírito Santo. Não saia daqui. Alabachuri canta alabás. Porque Deus é fiel na vida de quem fica e na morte de quem vai. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem uma mudança de situação na tua vida nessa noite. Ainda que seja abrupta, ainda que seja inesperada, ainda que seja indesejada. Mas Deus tem, nessa noite, uma mudança. Na tua vida, minha irmã, e na tua vida, meu irmão. A sexta coisa que nós podemos entender aqui. Não é pecado pedir emprestado. Essa viúva aqui, o que ela faz? Ela pede emprestado. Então, pedir emprestado não é questão de devorador, tá? Não é questão que você não é dizimista, não é questão que é maldição, nada disso. Porque essa mulher, ela é orientada por Eliseu. Ela é orientada por Eliseu. Eliseu aqui é um tipo de Cristo. É um tipo de Cristo. Ela é orientada aqui a fazer isso e pedir o quê? Vasilhas emprestadas. Pedir emprestado não quer dizer que Deus te abandonou, meu irmão. E nem Deus te abandonou, meu irmão. Aí nós vemos aqui que dentro dessa proposta de empréstimo, é que existe uma ação poderosa de Deus para mudar o estado da situação da viúva e do filho. E aí nós precisamos, mas não quer dizer que pedir emprestado, você não deva devolver, viu, irmão? Você tem que devolver, viu? É, porque as pessoas são assim, né? Não estou validando nada disso, não. Estou validando nada disso, não. Porque ela chega nos vizinhos e pede emprestado. E eu acredito que os vizinhos dão porque sabe que a viúva é aquelas vizinhas que entregam de volta. Até Tapué. O pastor falando. Até Tapué. Me lembrando disso daí, uma vez eu estava lendo um livro, eu até esqueci o nome do livro, e uma vez a irmã chegou na outra irmã, que era costureira, e não tinha agulha, e pediu agulha. E nisso que ela pediu agulha, a costureira emprestou para ela. E aí aconteceu que passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, cadê a agulha de volta? Aí, num dos cultos assim, Deus falou assim para ela assim, sua ladrona. Ela, o quê? É sua ladrona? É. Então, devolve a agulha que você pediu. Ah, não. Devolve a agulha que você pediu. E ela foi num carão e falou assim, eu vim devolver depois de tanto tempo a agulha que você me emprestou. Ela falou, aí a costureira falou, ainda bem, porque eu estava precisando dessa agulha para alguns pedidos de trabalho que eu precisava. Mas sabe o que me chama a atenção? É que a agulha é uma coisa simples, tem muito valor. E essa irmã conseguiu ter sensibilidade.
será que você consegue ter sensibilidade no que Deus fala com você? Será que você consegue ter sensibilidade em valores maiores que Deus fala assim, devolve? Deus falou de uma agulha, mas eu não sei, muitas das vezes, valores maiores que Deus soa em nossos ouvidos dizendo, devolve, devolve, devolve. Mas vamos terminar a mensagem. A sétima coisa. A mensagem para os vizinhos. Por que a mensagem para os vizinhos? Porque os vizinhos deveriam pensar assim, e agora, né? Ela perdeu o marido dela, os credores estão aí para pegar os filhos dela, ela não tem nenhum tostão. Como ela vai sair dessa? Algumas coisas que acontecem em nossas vidas, muitas das vezes, não é simplesmente para glorificar a gente mesmo, ou apenas para privilégio nosso. Tem algumas situações que Deus promove para nós, ou em nós, é porque Deus quer alcançar alguém. A mensagem aqui também é para os vizinhos. A mensagem aqui, Deus queria alcançar os vizinhos. Porque tem muitas pessoas que não conseguem, muitas das vezes, pregar para o vizinho, aí Deus tem que preparar situações para que a mensagem dele chegue. A mensagem dele ultrapasse o muro. A mensagem dele ultrapasse, o portão, a calçada. Então aqui é uma mensagem também para os vizinhos. Porque os vizinhos começam a perceber a ação poderosa de Deus na vida da viúva e dos filhos. E eu quero dizer para você nesta noite, Deus começará a mexer lá na tua casa, lá na tua vida, para que os vizinhos vejam a ação poderosa em Deus na tua vida, minha irmã, na tua vida, meu irmão, porque Deus quer alcançar o teu vizinho, Deus quer alcançar o vizinho da direita, da esquerda, de trás, Deus quer alcançar através de você, através das ações poderosas de milagres e sobrenatural que Ele quer realizar na tua vida. Deus quer também alcançar os vizinhos. Então a importância aqui não era só simplesmente a viúva, mas era a memória do morto, eram os vizinhos também. É que a gente olha para o texto e somos tão egoístas e nós achamos assim, faz, Senhor, o que o Senhor fez na viúva em nossa vida. Aí Deus fala, não dá ainda, porque você não entendeu ainda o meu projeto. O meu projeto não é só você, o meu projeto estende. O meu projeto ultrapassa. E eu quero dizer para você nesta noite, saia nesta noite de olhos abertos nesta noite, minha irmã e meu irmão, porque Deus tem coisas, tem novidades para fazer na tua vida nesta noite, e essa novidade quer alcançar vizinhos que estão diante da onde você mora e da onde você está. Não é somente sobre você, mas é sobre o que Deus quer fazer através de você para alcançar as pessoas que estão ao seu redor. Os vizinhos também são alcançados, porque vê a ação de Deus na vida da viúva. A minha oração nessa noite é para que Deus nessa noite faça coisa tão extraordinária que os nossos vizinhos também
sejam participantes da graça de Deus. Que Deus faça tanta coisa poderosa na minha vida, na vida da minha família, que os vizinhos também sejam alcançados por essa graça, por essa dádiva, por essa misericórdia, por essa compaixão e por essa redenção tão poderosa que Deus derramou em nossas vidas e em nossos corações. Que Deus seja maravilhoso em realizar mudanças necessárias em mim e em você, de tal maneira que aqueles que estão ao nosso redor sejam também alcançados. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Se coloque de pé nesta noite. Cantarabás. Ori cantarabás, ori cantarabás. Que nessa noite você sai aqui dessa noite convicto de que Deus tem algo novo a fazer em você. Algo novo a fazer em mim. Algo novo. Que Deus tem essa preocupação nessa noite. Tem essa preocupação. E que nessa noite, minha irmã e meu irmão, todas as suas aflições, todos os seus medos nessa noite, seja resolvido pelo poder da palavra de Deus nessa noite. Que nessa noite você saia revigorado pelo poder do Espírito Santo e pela palavra que Deus propôs nessa noite, para que nós pensássemos nessa noite e saíssemos daqui nessa noite revestido do poder da palavra. Receba o poder do Espírito Santo no seu interior, no teu coração, na tua vida nesta noite, e você saia daqui na sexta-feira saltitando, regozijando, feliz e alegre e contente na presença do poder de Deus e da palavra de Jesus nesta noite. Feche os olhos nesta noite. Senhor Deus, preguei a sua palavra nessa noite. E eu sei que vidas que vieram aqui nessa noite, talvez vieram, ó Deus, não com desejo, talvez com um conflito consigo mesmo, não querendo estar aqui nessa noite, mas eu sei que nessa noite Deus, o Senhor, é o Deus poderoso, que trouxe e escolheu pessoas, ó Deus, para que estivéssemos aqui como eu. E que nessa noite, Deus, ó Pai amado, Pai querido, vidas que estão aqui, Deus, debaixo de medo, debaixo de angústia, debaixo de incerteza, debaixo, ó Deus, ó Pai amado, Pai querido, de coisas contraditórias, eu quero dizer que nesta noite, Deus, fortalece essa vida, fortalece esse coração, fortalece essa alma, Deus, para que nessa noite, ó Deus, ó Pai amado, Pai querido, o Senhor, ó Deus, ó Pai amado, dê força, ó Deus, ó Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, para mais ó Deus, mais um passo, ó Deus, mais uma decisão, ó Deus, para mais uma jornada, que nessa noite, Pai amado, o Senhor venha repreender nesta noite toda a potestade, principado, denominadores, toda obra, ó Deus, fortaleza de Satanás, ó Deus, que tem muitas das vezes obstruídos, ó Deus, ó Pai amado, em nome de Jesus, que a graça de Deus, ó Pai amado, confirme no coração de cada um a sua palavra, em nome de Jesus. A palma lá do Senhor nessa noite.